Bom, estamos de volta para continuar com as nossas aulas. Hoje a gente vai falar de sequências e progressões. O que é uma sequência, né? Vamos dizer para você o que é uma sequência. Então, a definição de sequência. Sequência. O que é para nós sequência? Qualquer sucessão de números reais é chamada de sequência numérica, né? Sequência numérica. Perfeito? As sequências podem ser infinitas ou finitas, não é? Olha só. Então, vamos lá. Então, aqui que a gente vai olhar o exemplo. Então, sequência finita. Bom, uma sequência é finita quando ela tem uma quantidade finita de termos, né? Por exemplo, 0, 10, 15, 35. Isso é uma sequência finita. Perfeito? Outro exemplo, outra coisa que você observa aqui, ó, você nota que eu coloquei entre parênteses, né? Se eu coloquei entre parênteses é porque eu vou sempre representar minhas sequências entre parênteses, né? Uma outra aqui, ó. Menos meio, 5, 7 e 9. Uma outra aqui, ó. Menos 15, 0 e 15. Perfeito? Então, são exemplos de sequência finitas. Perfeito? Ok? Agora, o que é uma sequência infinita? Vamos lá, vamos ver aqui o que é uma sequência infinita, né? Vamos definir. Então, vamos levar isso aqui para lá. Vou levar o quadro todo. Não ia levar não, mas acho melhor levar o quadro todo. Então, vamos lá. Bom, aqui eu vou apagar, né? Por quê? Porque nossa sequência agora vai ser outro tipo, né? Uma sequência infinita. Uma sequência infinita é uma coisa assim. Também, né, a gente vai representar entre parênteses, né, claro. Perfeito? Então, vamos dar 3 exemplos também, olha só. Os números pares. 0, 2, 4, 6, 8, etc. Né? Os infinitos números pares é uma sequência infinita, né? Ou você podia pegar assim, ó. 1, meio, 1/3, 1/4, 1/5, etc, né? 1/6, 1/7, 1/1.000.000, etc, né? Ó. Também é uma sequência infinita. Quer dizer que essa reticência aqui no final significa que ela não acaba, ela continua, né? Ó, por exemplo, 1 menos meio, 1/4, menos 1/8, etc. Perfeito? Veja que ela alterna, né? Tá certo? Começou com 1, aí menos meio, 1/4, menos 1/8, aí o próximo 1/16, o seguinte menos 1/32 e assim por diante. São todas sequências infinitas. O que define a infinitude é você dizer o que é, né? Por exemplo, eu disse aqui, ó, a sequência dos números pares, né? Então, os números pares são infinitos, perfeito? A sequência é obtida desta forma aqui, não é? Olha só, com reticências no final, que ela é infinita, a mesma coisa essa outra. Então, aí são exemplos de sequências infinitas, tá certo? Em geral, né, ó, eu não falei antes, mas é comum a gente representar as sequências da seguinte forma.
da seguinte forma. Aí eu vou fazer aqui uma sequência genérica, né? A gente representa as sequências assim. Só para organizar os termos, né? Então aqui, ó, é a representação genérica de uma sequência finita. Ela começa no A1 e acaba no AN, tá certo? Agora vamos lá. Uma sequência infinita é comum ser representada assim, ó. Aí, como antes, esse reticências após o AN quer dizer que ela não para, ela continua. Né? Vai ter o AN mais 1, o AN mais 2, o AN mais 3, etc. Né? Aqui é a representação das sequências infinitas. Tá certo? O que acontece? A gente, em qualquer sequência, a gente fala que o A1 é o primeiro termo. O A2, né, como aparece aí, ó, é chamado de segundo termo. Né? O A3, obviamente, será chamado de terceiro termo. Né? O A4, obviamente, vai ser chamado de quarto termo. Tá certo? Aí, ó, etc, né? Ó, aí o AN, né, que pode parar aqui ou pode continuar, dependendo se ela é infinita ou não, né? Ó, tá certo? Ele é chamado de... Ele tem dois nomes. Pode ser n-ésimo termo, mas você também pode chamar de termo geral da sequência. Então, a n é chamado de enésimo termo ou termo geral da sequência, tá certo? Então, nos slides anteriores, melhor, nos quadros anteriores, a gente viu exemplos de várias sequências, né? Uma sequência interessante é essa aqui. Olha esse exemplo aqui. Uma sequência interessante é essa aqui, ó, que eu vou lhe mostrar aqui. Ela é uma sequência infinita, certo? Mas ela é interessante, olha só. Ela é chamada de sequência de Fibonacci. Tá certo? A sequência de Fibonacci é assim, ó. Ela começa no 0, aí o próximo é 1, o segundo é 1 de novo, o terceiro é 2, o próximo é 3, o próximo é 5, o próximo é 8, tá certo? E etc, né? Ó. Ela não termina, ela é infinita, né? Ó. Tá ok? O nosso objetivo é sempre determinar regras para que a gente possa dizer quem é qualquer termo da sequência, né? E é por isso que a gente não vai estudar sequências qualquer. A gente vai estudar dois tipos de sequências, né? Que são as progressões aritméticas e as progressões geométricas, né? Que são sequências especiais, perfeito? As progressões aritméticas estão intimamente associadas com as funções do primeiro grau. Você vai já ver por quê, tá bom? Então vamos lá. Então vamos no próximo slide. Tá certo? Vamos no próximo slide. Ah, deixa eu só fazer um comentário. Essa sequência pode ser obtida assim, ó. Tu pode dizer que o A1 é 0, que o A2 é 1. Aí, a partir daqui, né, ó, tu pode dizer assim, ó. Olha como é que tu define. Isso aqui é uma maneira. O AN mais 2, melhor, o AN mais 2. Deixa eu ver se isso é 2 ou 3. É o AN mais 1 mais o AN. Quer dizer, os dois anteriores, né? Para todo N maior ou igual que 1. Né? Maior ou igual que 1. Deixa eu ver se funciona. A N mais 1 e a N. Essa aqui, ó. 0, aqui, 1.
Aqui é o A1, aqui é o A2 e aqui é o A3. Perfeito? Para todo n maior ou igual que 1. É assim que funciona, né? Olha só. Né? Se você quiser obter o A3, por exemplo, ó, do jeito que está dito aqui, ó, quem seria o A3? O A3 é igual... Bom, se aqui é 3, então o n é 1. Então é o A2 mais o A1. Quer ver? Ó? Aí o n é 1, né? Ó, né? Vou colocar assim, para n igual a 1, o que é que eu tenho? Eu tenho o A3, porque 1 mais 2 é 3. Tá certo? Eu tenho justamente o A3. Aí eu tenho que é o A2 mais o A1. Ó. Aí então, o A2 é 1, mais o A1 que é 0 dá 1. Tá aqui, ó, o terceiro termo aqui, ó. Né? Olha aqui. O terceiro termo. O quarto termo. Então, o quarto termo ocorre quando n é 2, olha só. Então, tem o A4. Aí o A4 é o A3 mais o A2. Sempre os dois anteriores, né? Ó. Então, o A3 quem é? O A3 é 1. Opa! O A3 é 1. Mais o A2. Quem é o A2? O A2 também é 1. Aí 1 mais 1, 2. Aí eu já obtive esse aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para você ver. Tá aqui, ó. O A4. E assim por diante. Assim você obtém todos os termos da sequência de Fibonacci. Tá? Aqui é só curiosidade, porque o que a gente vai estudar mesmo são justamente as progressões, né? Tá ok? Então vamos lá. Então vamos lá. Então o título agora é progressões, que é o que a gente vai falar. Tá certo? Tá? Então a gente vai olhar primeiro, ó, a progressão aritmética. Também chamada de simplesmente de PA. Perfeito? Progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? Claro que é uma sequência também, perfeito? Mas ela é uma sequência que é obtida de uma certa maneira, né? Ó, que a gente vai já ver como é que é. Certo? Uma progressão aritmética vai sempre assim, vai ser sempre assim, ó. Dado A1 um número real e R também um número real, tá certo? Perfeito? Definimos uma PA, vírgula, como segue. Na verdade, a gente vai definir os termos da PA, né? Tá certo? O A1 já está aqui, né? Aí, a partir do A1, ó, eu obtenho o A2. Quem vai ser o A2? Vai ser o A1 mais aquele R lá, aquele número real. Tá certo? Quem vai ser o A3? O A3 vai ser o A2 mais aquele R. Tá certo? Quem vai ser o A4? O A4 vai ser o A3 mais aquele R. Perfeito? Quem vai ser o A5? O A5 vai ser o A4 mais aquele R, etc. Quem vai ser o enésimo termo? Ora, o enésimo termo vai ser o anterior a ele, que é o AN-1, mais a razão. Perfeito? E aí continua se ela for infinita. Claro que ela para aqui no AN se ela não for infinita, né? Tá certo? Aqui, ó, é bom observar uma coisa. A gente está falando aqui, olha só, que é o A2 mais a razão, né? Se a gente está falando que é o A2 mais a razão, a gente está dizendo o seguinte, ó. O A2 é A1 mais R, esse é o A2, aí mais, ó, esse aqui, ó, é o A2, aí mais um R. Então, isso aqui vai dar A1 mais 2R. Então, olha só, você pode obter o A3 de duas maneiras, né? Você pode ter dessa forma, né?
Tá ok? Tá? Dessa forma que a gente falou, A2 mais a razão. Ou você pode obter dessa outra forma, né? Ó, que é o A1 mais 2 vezes a razão. Tá certo? Assim, mesma coisa o A4. Ó. Olha como é que acontece aqui no A4. O A4 é o A3, ó, aí o A3 ó, é A1 mais 2 vezes a razão. Aí mais de novo a razão, né? Então isso aqui vai dar o A1 mais 3 vezes a razão. Por que eu estou fazendo assim? Para que você obtenha, só conhecendo o A1 e a razão, qualquer termo, né? Então, ó, aqui eu já vou direto. Quem vai ser o A4? Quem vai ser o A5? O A1 mais 4 vezes a razão. Veja que é o A1, ó. Aí, ó, 3, esse 3 aqui, esse 2, ó, é uma unidade menor que o termo que tu está procurando. Ó, aqui o coeficiente do R é 1. Como era 2, é 1. Quando é 3, ó, multiplica por 2 o R. Quando é 4, multiplica por 3 o R. Quando é 5, multiplica por 4 o R. Mais a razão. Então, ó, já que é assim, ó, veja que esse número aqui ó, é sempre o coeficiente que multiplica o R. Então, agora é N menos 1, né? Então, vai ser o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Essa é a regra, né? Ó, esse aqui, ó, como eu disse, é o termo geral, é o nésimo termo da PA, ou pode ser chamado de termo geral, é a mesma coisa. Tá ok? Então é isso que a gente tem na progressão, né? Ó, tá certo? Não esqueça, se você tiver alguma dúvida, você entra em contato conosco. Não esqueça, você chama a gente aí, tá bom? Tá? Aí vamos lá, vamos para o próximo slide, de progressão aritmética. Então vamos lá. Tá certo? Exemplo de progressões aritméticas. Vamos ver exemplos. Exemplos. Exemplos de progressões aritméticas. Olha só que coisa interessante, né? Exemplo 1. Os naturais, né? 0, 1, 2, 3. Veja que não é um conjunto, porque está com parêntese, que é a forma que a gente representa olha aí. Perfeito? Né? Aqui, ó, quem é o A1? O A1 aqui é 0. E quem é o R, né? O número que soma, olha só. Daqui para cá aumentou 1, daqui para cá aumentou 1. Então, o R é 1. Ah, professor, e se eu não souber? Né? Aí eu vou falar uma propriedade já já. Tá certo? Qual é a propriedade? A propriedade é o seguinte. Deixa eu ver se dá para colocar aqui. Senão eu falo... Ah, dá para colocar aqui. Ó. Acontece sempre o seguinte, ó. Acontece sempre o seguinte, em qualquer PA, a razão é sempre você pegar assim, ó, o A2 menos o A1, que é que dá? Você tem aqui o A2, que é A1 mais R, diminuindo do A1, aí A1 menos A1 é 0, vai ficar o R, né? Por isso que o R é o A2 menos A1. Mas se você fizesse aqui também, ó, se você pegasse o A4 menos o A3, também dá a mesma coisa, né? Diminua aqui, ó. Esse menos esse, A1 menos A1 é 0. 3R menos 2R também dá R, né? Então, pode ser também o A3 menos o A2. Pode ser o A4 menos o A3. Então, se você pegar a diferença, né? Sempre entre o termo e o que vem antes dele, isso sempre dá a razão. Tá certo? Sempre dá a razão. Então, você sempre obtém a razão assim, ó. Então, foi isso que eu fiz aqui, ó. 1 menos 0 é 1, 2 menos 1 é 1, 3 menos 2 é 1, 4 menos 3 é 1. Então, a razão é 1. Perfeito? Olha esse outro aqui.
do jeito que está aqui, é uma PA? Ah, é claro que é, né? É uma PA onde o A1 é igual a menos 5, e a razão, ó, é só diminuir. Menos 1, menos 5, né? Ó, menos 1, menos 5, sempre é o seguinte menos o anterior, né? Ó. Isso vai dar menos 1 mais 5, que dá 4. Se você testar aqui de novo, ó, 3 menos 1. 3 mais 1, 4. Né? Ó, 7 menos 3 também é 4. Então, é uma PA de razão 4. E começa no menos 5. Perfeito? Exatamente como nós dissemos, né? Olha aí. Tá certo? Se você quiser determinar a razão da PA, é só pegar dois termos consecutivos, né? E subtrair, mas faça vários, porque de repente funciona num e não funciona no outro, né? Ó, deixa eu apagar esse equívoco aqui, né? Ó, aí eu vou ter aqui o 3. Tá certo? Aí como é que eu vou fazer isso? Aí eu vou fazer assim, ó. Deixa eu pegar um outro exemplo, né? Isso é uma PA? Claro que não, porque menos 1 é menos 2. Menos 1 menos menos 1 vai dar 0, né? Então, não é uma PA. Não é uma PA. Por quê? Ó? E se eu pegar o A2 menos o A1, olha quanto é que dá. É menos 1, que dá menos 2. Então, vou pegar o próximo. Para ser PA, isso aqui teria que dar igual a 3 menos o A2 teria que dar igual ao anterior. Quem é o A3? É menos 1 menos 1, né? Então, dá menos 1 mais 1, isso dá 0. Ó. Tinha que ter dado igual. Não deu igual, então não é uma PA. Perfeito? Tá ok? Isso aí é uma boa justificativa para você saber quando não é uma PA. Tá ok? Uma outra coisa que a gente quer saber sobre a PA é a soma dos seus termos, né? Ó, que a gente vai ver no próximo slide, né? Ó, tá certo? Deixa eu pegar aqui o título, né? Que a gente está falando de progressão aritmética. Vamos continuar com o mesmo título, né? Então tá. Então vamos escrever o título, né? Soma dos N primeiros, soma dos N primeiros termos da PA. Tá certo? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho a seguinte PA. A1, A2, etc. Eu vou colocar como se tivesse infinitos termos, tá? Mas não precisa ter. O que é que eu quero? Eu vou chamar de Sn a soma dos N primeiros termos, que é o A1, mais o A2, mais o A3, mais o AN menos 1, mais o AN. Perfeito? Quanto é que dá isso? É isso que eu quero saber. Perfeito? Aí eu vou mostrar uma coisa. Eu vou pegar uma PA pequena, né? Vou pegar dos números pares começando com 2, aí eu quero somar os 5 primeiros termos, né? Eu quero somar 2, mais 4, mais 6, mais 8. Aqui é fácil, né? Olha só, é bem fácil. Vai dar 6, 12, 20, 30, né? Deu 30. Mas suponha que eu não soubesse. Olha que coisa interessante. Vou pegar esses 5 termos e colocar ao contrário aqui, ó, formando uma soma. Tá certo? Aí, ó, vou somar esses dois aqui, ó. Veja que quando eu somo aqui, ó, dá 12. Quando eu somo aqui, ó, dá 12. Quando eu somo aqui, ó, dá 12. Quando eu somo aqui, dá 12. E como eu somo aqui, dá 12. Como é que eu acho essa soma? É fácil, é só pegar 5 vezes 12, que é 60. Só que nós temos um problema. Isso não vai dar a soma de uma linha só, né? Como eu quero a soma só de uma linha, aí eu pego 60 e divido por 2.
Porque eu tenho a soma de duas linhas, ó, aí deu 30. Como eu já sabia, né? É 6, 12, 20 e 30. Entendido? E é assim que eu vou fazer para pegar a soma dos n primeiros termos. Tá bom? Olha só a minha ideia, né? Vai ser exatamente assim. É isso que eu vou fazer, né? Vou fazer essa arrumação, né? Então, eu vou pegar assim. Eu vou pegar o SN dessa forma. O A1 mais o A2 mais o A3 mais etc. Mais. Colocar aqui, ó, o AN menos 2 mais o AN menos 1 mais o AN. Tá certo? Vou pegar de novo, ó, como a gente fez. Como a gente fez. Como a gente fez agora há pouco, né? Deixa eu fazer de novo para não pegar o lá de cima. Eu não consigo mexer, esse aqui eu consegui. Então, deixa para lá. Aí eu vou pegar, ó, só que eu vou pegar o contrário, né? Ó. Vou pegar o AN mais o AN menos 1 mais o AN menos 2 mais etc. Mais. Aí aqui, ó, é o A3, aqui é o A2 e aqui é o A1. Vou somar isso aqui, tá certo? É isso que eu quero somar. Perfeito? Esse é o meu objetivo. Somar isso daí. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Ó. Tá, agora vamos ver como é que a gente vai fazer. Então, o meu objetivo é somar os n primeiros termos. Né? Bom, não consigo mexer ainda. Então, vamos lá. Vou apagar ali. Ó. Então, meu objetivo é achar o SN, né? Como a gente já sabe. Eu vou apagar aqui, ó. E vou escrever, ó, o SN da seguinte maneira. Exatamente como a gente viu aqui, né? Ó. Cadê? Aqui. Vou escrever dessa forma, ó. O AN é sempre o A1, N menos 1 vezes a razão. Por exemplo, o A4 é o A1 mais 3 vezes a razão. O A5 é o A1 mais 4 vezes a razão. Vou usar isso lá, tá bom? Olha só. Tá, então eu vou escrever assim. Bom, o A1 é A1 mesmo, né? Ó. Em vez de escrever o A2... Não, acho que eu não preciso disso, não. Vou escrever assim, ó. Em vez de escrever o A2, eu vou escrever assim, ó. A1 mais a razão. Tá certo? Em vez de escrever o A3, eu vou escrever o A1 mais 2 vezes a razão, que é o A3. Ó. Tá certo? Aí mais, etc. Mais, aí, em vez de escrever o AN menos 2, é o A1, ó. Sempre é uma unidade menor. Quando era o A3, aqui é 2. Quando é N menos 1, uma unidade menor é N menos 3. Vezes a razão. Deixa eu escrever menos, que não vai dar. Então, vou escrever menos termos. Vou escrever logo o AN. Vou escrever logo o último. Então, é N menos 1 vezes a razão. Perfeito? Tá ok? Agora, olha só. Olha só, vou escrever o outro SN. Agora, esse outro SN, a gente estava escrevendo ao contrário, né? Então... Não, acho que eu não preciso disso não, né? Acho que eu faço melhor assim. Deixa eu apagar logo isso, que eu acho que eu faço melhor assim, ó, do jeito que está aqui. Ó. Olha só, eu vou reorganizar. Então, isso aqui, ó, eu posso pensar assim. Não, já sei. Vou pensar assim. Aqui eu vou colocar o último, né, ó, que é o A1, mais
n menos 1 vezes a razão, tá certo? Aí mais, para somar com esse aqui, vai ser o A1 mais n menos 2 vezes a razão, mais, para somar com esse aqui, vai ser o A1 vezes mais n menos 3 vezes a razão. Aí mais, etc. Aí para somar com esse, eu vou colocar mais o A1. Perfeito? Olha o que você vê aqui, ó. Esse. Aí, ó, quando eu somar, eu vou ter o seguinte. Sn mais Sn é 2Sn. Tá certo? Tá ok? Quando eu somar esse com esse aqui, né, ó, vai dar 2A1 mais n menos 1 vezes a razão. Tá certo? Quando eu somar esse com esse aqui todinho, né? Ó. Quando eu somar esse aqui com esse aqui, ó, vai dar a mesma coisa, ó, mais 2A1 mais R vezes n menos 2R. Eu estou somando R mais n menos 2R. Eu coloco R em evidência, vai ficar 1 mais n menos 2. Só que n1 mais n menos 2 vai dar n menos 1. Então, vai dar R vezes n menos 1. Tá certo? Então, vai ser 2A1. Aí, n menos 1 vezes a razão. Você vê, ó, que este aqui, ó, ficou exatamente igual a esse aqui, né? Ó. Tá certo? E isso vai ocorrer, ó, até o fim, né? Ó. Aqui vai ocorrer a mesma coisa. 2A1, aí n menos 3 mais 2 vai dar 1, então vai dar n menos 1 vezes a razão. E aqui, ó, vai dar A1 vezes A1, vai dar 2A1 mais n menos 1 vezes a razão. Aí eu lhe pergunto, quantas parcelas tem aqui, né? Ó? Quantas parcelas tem dessas iguais? Tem n parcelas, né? Ó, então, 2Sn pode ser escrito assim, ó. É n vezes 2A1 mais n menos 1 vezes a razão. Tá certo? E eu ainda vou mais, vou escrever assim, ó. N vezes... Em vez de escrever 2A1, eu vou escrever A1 mais A1. Tá certo? Aí mais n menos 1 vezes a razão. Por que eu escrevi assim, ó? Para que fique assim, ó. Sn é igual, o 2 está multiplicando e passa dividindo, né? Ó. Aí como é que eu vou escrever aqui, ó? N vezes o A1 mais. Só que esse aqui, ó, não sei se você está lembrado, que a gente viu no slide anterior, esse aqui é o AN, não é? Ó? Então, mais o AN. Então, ó, essa é a fórmula que dá a soma dos n primeiros termos de uma PA, né? Ó. É o primeiro mais o último, tá certo? Vezes a quantidade, que são n termos, né? Dividido por 2. Perfeito? Esta é a fórmula que dá isso. Vamos ver um exemplo? Vamos ver aqui um exemplo. Então, vamos lá. Exemplo. Determine a soma dos 12 primeiros termos da PA etc. Perfeito? Eu quero saber a soma dos 12 primeiros termos, né? Aí eu tenho que me lembrar da fórmula, solução. A fórmula que nós dissemos é o seguinte: a soma dos 12 primeiros termos é o S12. O que a gente falou? É a quantidade... Não, colocar o caso geral. Depois a gente pensa no nosso caso específico. A soma dos n primeiros termos é igual a n vezes o primeiro
mais o último, né? Ó, né? O último dividido por 2. Como eu quero a soma dos 12 primeiros, eu quero, na verdade, o S12, né? Então vai ser 12, que é o N, vezes o A1, mais o último, que é o A12, né? Porque são os 12 primeiros, dividido por 2. O A1 eu tenho, tá aqui, ó. O A1 é menos 1. Mas eu tenho o A12? Infelizmente, eu não tenho o A12. Eu preciso achar. Então, eu preciso primeiro achar a razão, né? Quem é a razão? Ó, então é 2 menos 1. Ou, se você preferir, se pode ser 5 menos 2. Qualquer um dá 3, né? Perfeito? Então, a razão é 3. Então, se eu tenho o A1 e a razão, eu acho o A12. Como é que eu acho o A12? Lembra da nossa fórmula? É o A1 mais aí 1 a menos 11, que é N menos 1, né? Vezes a razão. Então, o A12 é o A1 mais 11R, né? Perfeito? Então, quem é o A12? É o A1, que é menos 1, mais 11 vezes a razão, que é 3. Então, isso aqui vai dar 33, 32. Então, o A12, vou colocar aqui do lado que é melhor. Menos 1 mais 11 vezes 3, que é 32. Perfeito? 32. Bom, mas eu quero saber, na verdade, é o S12, a soma dos 12 primeiros termos. Eu substituo aqui, ó, 12 vezes o A1 mais o A12, que é 32, dividido por 2. Pronto. Então, isso vai dar 140 e... Vai dar? Não vai dar, não. Vai dar, não. Aí é fácil, né? Mas aí é fácil. Eu tenho aqui, ó, 32 menos 1 é 31, então é 12 vezes 31 dividido por 2. Então, S12 é igual a 6 vezes 31. Você vezes uma 6. Você vezes 3, 18. 186. Perfeito? A soma dos 12 termos desta progressão. 186. Tá ok? Então, você vê que a ideia é bastante simples, a ideia é fácil. Tá bom? Então, você vê que não tem nada demais. Tá ok? Vamos ver se a gente consegue fazer um outro exemplo. Vamos ver se a gente consegue fazer um outro exemplo. Também ainda de soma, tá? Então, vamos passar para o próximo slide. Deixa eu copiar aqui só essa entrada para ser igual, para ficar similar, né? Só essa entrada aqui, ó. Espera aí. Ctrl C. Ctrl V. Tá ok? Então, próximo exemplo. Sabendo que A1 é igual a 5 e A4 é igual a 13. Ponto. Determine a soma dos 10 primeiros termos desta PA. Perfeito? Aí você vai lá, né? Eu acho que não é difícil, não. Acho que é até bastante simples, né? Aí você vai lá. Solução. Pela fórmula da soma, quero achar o S10. Quem é o S10? É 10 vezes o primeiro termo mais o décimo dividido por 2. Ah, mas eu tenho o A1 e o A4.
né? O A1, então, substitui aqui, mas eu não tenho o A10. Como é que eu acho? Né? Aí eu tenho que achar a razão, né? Aí você vai dizer, mas professor, não tem os termos da PA consecutivos para eu diminuir um pelo outro e achar. Mas aí não precisa, porque eu sei o A4, né? E pela fórmula eu sei o seguinte, que o A4 é igual ao A1 mais 3 vezes a razão. A ideia eu só substituo, né? Quem é o A4? 13. Quem é o A1? 5. Pronto. Mais 3 vezes a razão. Tá certo? Então 3R é igual a 6, né? Porque eu passo 5 para o 6, não, tá errado. Né? 3R, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Isso. Tá certo? Tá errado aqui, né? Porque 3R é igual a 13 menos 5. Tá certo? Então, ó, o A4 é A1 mais 3R, né? Tá certo? Então, 13, tá? Então, o que eu vou ter? Que o R é igual a 8 sobre 3. Então, essa é a razão, né? O R é igual a 8 sobre 3. É uma fração. Qual o problema? Não tem nenhum problema, né? Então, vamos lá. Então, assim eu posso achar o A10. Quem vai ser o A10? O A10 é igual ao A1 mais 9 vezes a razão, pela fórmula, né? Igual aqui do A4, né? Então, quem é o A10? O A10 é igual a 1, que é 5, mais 9 vezes 8 terços. E isso vai dar 3, 24, 29. Então, o A10 é 29. Pronto. Agora eu acho o S10, é só substituir. Ó. É 10 vezes. Aí o A1, né? Ó, é 10 vezes o A1, que é 5. Mais o A10, que é 29. Sobre 2. Então, isso vai dar 5 vezes 34. Porque eu já fiz assim, ó. 10 dividido por 2 é 5. E 5 mais 29 é 34. Então, isso vai dar 170. Então, a soma dos 10 primeiros termos dessa PA é 170. Perfeito? Tá ok? Então, vamos lá. Tem uma coisa assim, ó, que é chamado de interpolação. O que é interpolação? A ideia é a seguinte, ó. A ideia é a seguinte. É interpolação aritmética. Por exemplo, pode ser que tenha o seguinte exercício. Interpole três meios aritméticos entre 2, melhor, entre 2 não, vamos mudar, entre 3 entre 3 e 23. Não, entre 3 e 23 não. Deixa eu mudar aqui o número. Entre 23 mesmo. Tá bom, 23. Vou deixar o 23 mesmo, tá certo? Interpole três meios aritméticos entre 3 e 23. O que significa isso? A ideia é a seguinte. Ó. O que é interpolar meios aritméticos? É que você vai criar uma PA, tá certo? Onde esse aqui é o primeiro termo, né? Ó, o primeiro número é o primeiro termo. Aí tu vai interpolar três meios aritméticos, né? Ó. Aí quem serão os três meios? Serão o A2, o A3, o A4, né? Os três meios.
Aí, entre 13 e 23, né? Ó. Então, o 23 vai ser o A5. Tá certo? Então, foram dados dois termos, tu vai interpolar 3 meios, então tu vai criar uma PA de 5 termos. Tá certo? E tu quer saber quem são esses termos que estão aqui no meio, entre o 3 e o 23, para que isso vire uma PA. Tá ok? Tá? Aí como é que você vai fazer isso, né? Então, entenderam a ideia? Né? Acho que ficou simples, né? Eu quero colocar 3 números entre 3 e 23, mas não de qualquer maneira. De maneira que se torne uma PA, tá certo? Por isso que é 3 meios aritméticos, para que isso vire uma PA. Ora, aí o que é que eu tenho? Então, o que é que eu sei? Eu sei que o A1 dessa PA que eu estou criando, que o primeiro termo é 3. E sei que o último, né, que é o A5, é igual a 23. Então, o que eu tenho que fazer, na verdade? Na verdade, eu tenho que achar uma razão de tal maneira que eu consiga, né, somar essa razão com esse, com esse, com esse, para que no final dê 23. Né, a partir do 3. Aí como é que eu faço isso? Aí eu uso a ideia do termo geral. Ó. Quem é o A5? O A5 é o A1 mais 3 vezes a razão. Pronto, então eu vou achar a razão que vai me fazer resolver o problema. Quer ver? Olha só. O A5 é 23, o A1 é o 3, mais 3 vezes a razão. Então, 3R é igual a 20. Tá certo? Então, quanto é o R? Então, o R tem que ser igual a 20 sobre 3. Perfeito? Aí, o que é que eu tenho aqui? Ó, né? O A1 eu já tenho. Tá certo? Então, o A1 eu já tenho, né? Vamos pegar um outro slide para escrever os termos desse negócio, né? Vamos fechar aqui. Tá certo? Vamos aqui copiar o outro. Vou copiar esse aqui agora. Então tá. Então vamos lá. Vamos apagar aqui o que não é necessário, né? Bom, o que eu já sei? Já sei que o A1 é 3, o A5 é 23 e a razão é 20 sobre 3. É isso que eu vou repetir aqui, né? Agora eu sei o quê? Que a razão é 20 sobre 3. Né? Eu acho que eu cometi um equívoco, né? O A5 é o A1 mais 4 vezes a razão. Olha o tamanho do equívoco que eu cometi, né? Lembra? Pela forma geral, não é 3, é 4. Então, aqui é 4. Aqui é 4. E aqui, ó, em vez de ser 20 sobre 3, é 20 sobre 4. Então, a razão, ó, tem que ser 5, né? Tá certo? 20 sobre 4 é 5, porque 3 passa para cá, 20 sobre menos 3 é 20. 23 menos 3 é 20, aí 4R. Aí 4R é igual a 20. Perfeito? Aí, então, 20 sobre 4 é 5. Então, o R é 5. Tá certo? Vamos ver se vai funcionar. Tá? Se a gente não errou nada de novo, né? O A1 é 3, tá certo? Aí o A5 é 23, né? Porque é o quinto. 1, 2, 3, 4, 5, né? Aí o A5 é 1, 4R, então dá 20, então dá 5. Então vamos lá, vamos ver se vai funcionar. Então tá, aqui eu vou apagar, que agora eu sei que não é. É 5. Então vamos lá. Então eu já sei o A1, que eu já achei. O A1 foi 3, né? Daqui, ó, o A1 é 3. Quem é o A2? Lembra que o A2 é o A1 mais a razão, então é 8. Quem é o A3? É o A2 mais a razão, então é 13. Quem é o A4? Então é 18. E quem é o A5? É igual a 23. Como a gente queria, ó. Entre o 3 e o 23, a gente colocou 3 valores em PA. Perfeito? É isso que é interpolar. Né? E você pode fazer isso para a quantidade que você quiser de valores, que não tem problema. Isso é que é interpolar, tá certo? Agora aqui tem uma coisa que é interessante, ó, que é uma curiosidade que eu acho legal ver. Olha só.
sempre ocorre o seguinte, ó, numa PA. Ctrl C, vamos lá. Numa PA sempre ocorre o seguinte. Tá. Digamos que eu tenho aqui a PA. Vou escrever aqui só alguns termos, né? Observe. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Tá, colocar só esses. Ó, o que ocorre é o seguinte, ó, que se você somar o A1 com o A7, dá a mesma coisa que o A2 com o A6. Por quê? Né, ó, aqui é o meio. São termos equidistantes do meio e que dá a mesma coisa que o A3 mais o A5. Tá certo? E que dá a mesma coisa... Ah, mas só tem um no meio, não tem problema. É o A4 mais o A4, que é 2 vezes o A4. Né? Quer ver que isso é verdade? Ó? Quem é o A1 mais o A7? O A1 mais o A7 pode ser escrito assim, né? Ó. A1 mais 6R, que vai dar 2. A1 mais 6R, tá certo? Quem é o A2 mais o A6? O A2 mais o A6... Eu vou escrever aqui para ficar bem direitinho. Isso aqui é o A1 mais o A7, tá certo? Quem é o A2 mais o A6? Olha só, o A2 mais o A6 é o A1 mais R, né, que é o A2, mais o A1 mais 5R, que é o A6. A1 mais A1, 2A1. Tá certo? Eu fiz aqui uma coisa errada, né? É 6R. Tá certo? 2A1 e R mais 5R. 6R. É por isso que o A1 mais o A7 é igual a 2 mais o A6. E se você fizer a mesma coisa, vai dar igual a 3 mais o A5, né? Eu não vou fazer que vai dar a mesma coisa, tá certo? Eu vou fazer esse aqui para você ver que vai dar a mesma coisa, né? Quem é 2 vezes o A4? É 2 vezes o A4, que é o A1, mais 3 vezes a razão. Ó. Então, vai dar 2A1 mais 6R. Ó. Então, por isso que eu coloquei aqui que é tudo igual. São termos equidistantes do termo do meio. Tá certo? Né? Deixa eu escrever também o que eu não fiz. O A3 mais o A5. É o A1 mais 2R, mais o A1 mais 4R, que é o A5, né? Ó. Então, vai dar 2A1 mais 6R. Então, ó, isso aqui, todos são iguais. Tá ok? Todos são iguais. E isso ocorre em qualquer progressão aritmética, né? Deixa eu pegar uma aqui que a gente já colocou vários termos, só para você ver. No exemplo aqui, tá. Nessa daqui, ó. Ó, 2 mais 5, 7. Aí pega os dois mais próximos, menos 1 mais 8, 7, né? Ó. É o A1 com o A4 e o A2 com o A3, né? Ó. 2 mais 5, 7, menos 1 mais 8, 7. Se você colocasse mais termos e verificasse sempre os equidistantes de um que você escolher, a soma vai dar sempre igual. Perfeito? Tá ok? Tem mais, não tem só isso não. Deixa eu né? Aí foi só uma ideia, mas ela é muito mais geral do que isso. Ela é muito mais geral do que isso. Você pode pensar assim também. Ó. Você pode ignorar qualquer um das pontas, né? Ó. Digamos o seguinte, não vamos olhar o A7, vamos só olhar do A1 até o A6. Continua do mesmo jeito. Ó. Se eu pegar esse aqui com esse aqui, ó, o A1 mais o A6 é igual ao A2 mais o A4. O A5, aliás. Por quê? Estão à mesma distância. Na verdade, eu não olho em relação à distância, eu olho em relação à soma dos índices. Se os índices somados forem iguais, é porque os dois termos são iguais. Ó. 1 mais 6, 7, 2 mais 5, 7, 3 mais 4, 7. Então, o A1 mais o A6 é igual ao A2 mais o A5, que é igual ao A3 mais o A4.
Tá certo? Isso é igual a 7? Claro que não, né? Obviamente que não. Tá certo, né? Ó, veja que mesmo é como se fosse uma quantidade par de termos, que é só até o A6. Então, funciona do mesmo jeito que antes, você pode verificar. Claro que não é a mesma coisa, né? Porque se você pegar o A1 mais o A6, né? Se você somar, vai dar 2A1 mais 5R. Se você pegar o A2 mais o A5, vai dar 2A1 mais 5R. Veja que não é o mesmo que antes, né? Tá certo? Mas o importante é que são iguais. Tá ok? Então, vale isso também, né? Aí daí é que tem uma observação importante, que é a chamada PA de 3 termos. Que é a chamada PA de 3 termos. Como assim? Vou já lhe falar. Como é que é a PA de 3 termos? A ideia é a seguinte, olha só. Você só tem 3 termos, obviamente, né? Tem o A1, o A2 e o A3. Essas coisas aqui valem, ó. Se você pegar o A1 mais o A2, sempre vai ser igual a... Não, o A1 mais o A2 não. O A1 mais o A3. Se você pegar o A1 mais o A3, ou seja, os extremos, é sempre igual a 2 vezes o A2, pelo mesmo motivo que a gente viu antes, tá certo? Aí dessa forma, podemos representar assim também, ó. Já que é assim, ó, podemos fazer isso. PA de 3 termos, pode ser assim, ó. Se o primeiro é x, o segundo é x mais a razão, e o terceiro é x mais 2 vezes a razão. Verifica aqui, ó, esse mais esse é o dobro do meio, né? Tá certo? Ou você podia fazer assim, aí você vai dizer, professor, mas isso é a forma normal. Claro que é a forma normal. Isso aqui é o A1 mais a razão, o A1 mais 2 vezes a razão, para ser o A3. Mas tem uma forma que é muito melhor que essa, daí, ó, que é essa daqui, ó. X menos R, X e X mais R. Se você observar, ó, esse aqui, ó, é o primeiro termo, é o segundo menos R. E o terceiro é o segundo mais R, né? Ó, que é justamente como eu escrevi aqui, ó. Eu tenho o segundo termo, então olha só. Quem é o anterior? É só diminuir R. Quem é o próximo? É só somar R a partir do termo do meio, né? Ó. E aqui, ó, fica claro que 2x é igual a x menos R mais x mais R, como está escrito aqui, ó. Fica bem claro. Com isso aqui, ó, você pode resolver uma porção de problemas, né? Isso aqui dá para resolver uma par de problemas com certeza. Tá bom? Tá ok? Então vamos continuar. Tá? Eu não vou resolver nenhum problema desse tipo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar na lista de exercício e eu quero que vocês me procurem para a gente resolver problema com PA de 3 termos, tá bom? Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente termina aqui. Isso é tudo que a gente tinha para falar sobre PA, tá certo? Agora é só aplicar no exercício. Aí na próxima aula a gente vai falar de progressão geométrica, tá ok? Então, até lá!